Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, em segunda-feira, 29 de junho de 2026. Óbvio que você está aqui para ouvir falar de Guarani 1, Figueirense 1, Figueirense 1, Guarani 1 disputado ontem no Orlando Scarpelli, mas nós vamos começar o Bom Dia Guarani mandando vibrações positivas lá para Houston. O Brasil entra em campo daqui a pouco contra o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo, não consigo falar 16 avos de final. Para mim a segunda fase, passou disso, as oitavas de final. Então mandar um abraço aí para o Tar, né, que tá lá com a esposa, grande bugrino, conheço ele de muitos anos, não sei se ele tá ouvindo esse Bom Dia Guarani, a esposa Marília, deve ter mais alguns outros bugrinos lá, e que eles levem aí energia positiva e presenciem uma grande vitória do Brasil logo mais em Houston diante do Japão. E sobre o jogo de ontem, gente, olha, um ótimo empate. Sejamos honestos, sejamos sinceros. Em nenhum momento o Guarani jogou para ganhar o jogo, muito pelo contrário, ele correu riscos enormes de voltar para Campinas com uma derrota, tomou 1-0, poderia ter tomado 2, poderia ter tomado 3, uma manhã barra tarde super inspirada do Kaique França, fez aí algumas defesas importantíssimas para conseguir dar sobrevida ao Guarani durante o jogo, né? Claro que algumas dessas defesas foram consequência do time estar jogando com 10, né? A expulsão do Rafael, vamos deixar para falar do Rafael numa outra oportunidade, mas complicou bastante, né? O Guarani foi praticamente com um jogador a menos o segundo tempo inteiro. Eu não lembro no primeiro tempo, inclusive, mesmo no 11 contra 11, do Guarani ter criado uma grande chance. Acho que teve uma ali do William Farias, né? Que fez uma boa tabela, acho que o João Paulo tocou no cantinho por muito pouco, não abriu o placar, mas de forma geral foi o Figueirense quem dominou o jogo, dominou as ações, e o Kaique França foi ali fundamental no primeiro tempo. No segundo tempo, a coisa aos pouquinhos foi indo pro vinagre, né? Foi indo pro vinagre, a gente percebeu, e no fim tomamos 1-0 numa pane geral ali da defesa. Eu achei que faltou pouco de firmeza, um bate e rebate ali, Rafael Donato, Cauã Jesus, o próprio Kaique França, um lance meio conturbado ali, mas o Figueirense já era melhor, né? E aí a gente ficou preocupado, falou, poxa, 1-0. Não lembro também depois desse 1-0, acho que teve, né, uma ou duas chances do Figueirense ampliar. E aí eu preciso destacar aqui eu não vou dizer a ousadia, mas a visão. Eu acho que se o Guarani empatou o jogo nesse belo gol do Inayan, né? Não o gol em si, mas a construção da jogada. Se o Guarani conseguiu voltar com um pontinho para casa, a gente tem que dar, além do Kaique França, bastante mérito para o técnico Hélio Cizenando. Porque ele fez algumas alterações no segundo tempo que ninguém entendeu. O Guarani terminou o jogo com 3 laterais. Tinha 10 jogadores em campo, 9 de linha, e desses 9, 3 eram laterais. E aí você vê a construção de como o Guarani começou a sair com a bola lá de trás. Donato, um zagueiro pela direita, Maurício Antônio, o zagueiro meio pelo centro ali, e o lateral esquerdo, o Renan Castro. Não é bem como um lateral, mas um famoso, não é bem como um zagueiro, mas o famoso lateral construtor, né? Ficou ali junto com os zagueiros para fazer uma dobrinha com o Emerson. O Emerson entrou. Então o Guarani ficou meio postado num três zagueiros. O William Farias na frente da zaga. Na frente dele, o Guarani tinha o Cauã Jesus, tinha o Emerson, né, pela esquerda, o Cauã Jesus no meio e pela direita o Inayan. Eu acho que essa foi uma decisão também do Hélio. Falou assim, Inayan, desencana de marcar, você não vai ser lateral. Eu vou botar o Donato ali, eu quero que você vá jogar de ponta. E aí ele se mandou como um ponta pro ataque. E lá na frente o Ebert e também o Guilherme Parede. Então ficou um 3-1, 3-2, uma tática meio diferente, e você vê a construção da jogada, né? Uma enfiada de bola espetacular do Maurício Antônio
para o Emerson, ele vai à linha de fundo, cruza forte, rasteiro, nenhum zagueiro chegou, o goleirão ficou só olhando, e o Inayan lá do outro lado, jogando como ponta, finalizou para o gol praticamente vazio. Então, méritos totais, e vou falar para vocês, tá? Se tivesse mais 5, 10 minutos, o Guarani ainda poderia ter vencido o jogo, mesmo com um jogador a menos. Figueirense tem limitações gravíssimas técnicas, é um time muito físico, tentou a imposição, tentou a força, mas o Guarani achou esse pontinho que garantiu a liderança, pelo menos até amanhã. O Guarani só pode ser ultrapassado pelo Brusque, e o Brusque joga fora de casa contra o Botafogo da Paraíba já desesperado, né? Tá vendo ali o Confiança sair de trás, tá vendo o Itabaiana vencendo jogos, então muito cuidado nesse jogo aí pro Brusque. E também quero dizer que a rodada concluiu ontem, né? Concluiu não, né? Teve mais alguns jogos no dia de ontem, ainda faltam 4 jogos para terminar a rodada, mas vejam que interessante, os times abaixo do Guarani, quem jogou, todo mundo tropeçou. Paysandu perdeu em casa para o Santa Cruz, o Ituano empatou em casa com o Maranhão, a Ferroviária jogou fora de casa e perdeu do Itabaiana, e a Inter de Limeira jogou em casa e empatou com o Maringá. Aí depois, times que venceram, né? O Santa Cruz venceu, o Floresta venceu, mas do primeiro ao sexto colocado, ninguém ganhou. Quem somou ponto foi o Guarani, foi o Ituano e foi a Inter de Limeira. O Brusque, claro, ainda vai jogar. Então esse pontinho veio numa hora super importante, e eu brinquei aqui uns programas atrás que a Série C começou, e ela começou mesmo. Continua tudo embolado, quem está lá embaixo quer sair, quem está lá em cima está com dificuldade para se manter, e a tendência é se embolar cada vez mais. O Guarani recebe o Floresta na semana que vem, no final de semana, jogo de 2 times do G8, e eu espero que até lá o Guarani resolva as pendências financeiras que tem. O time demonstrou brio, demonstrou muita entrega no jogo desse domingo contra o Figueirense. Eu espero que seja resolvido, porque essa partida contra o Floresta é muito importante. Faltam 7 jogos, 4 em casa, 3 fora. Depois de pegar o Floresta, o Guarani tem o duelo com o Paysandu, que é seu colega aí de segundo, terceiro, com certeza um colega de G4. O Guarani precisa formar aí a sua gordurinha, precisa chegar lá em Belém com algum respiro. O Maranhão vai estar de volta na centroavância, né? Acho que o Guarani não perdeu ninguém por cartão nesse jogo, e talvez o Emerson volte aí já como titular na lateral esquerda. Resta saber só a condição do Jonathan Costa, tá fazendo muita falta na zaga. O Guarani tá tomando gol todos os jogos e era a melhor defesa do campeonato. Bom, é isso, boa sorte para o Brasil. Você gostou do jogo? Deixa aí nos comentários. Gostou das escolhas do Hélio Cizenando? Gostou da atuação dos jogadores? Quem foi bem, quem foi mal? Deixa aí nos comentários para a gente trocar uma ideia. E amanhã fala um pouco mais de Guarani, Figueirense, Figueirense e Guarani. Boa sorte para o Brasil, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E sempre se perguntando, cadê a nossa SAF? Pelo amor de Deus!